Numas bananas, dizendo que a imprensa é a arte de separar o joio do trigo e publicar o joio, né? Então agora eles não gostam mais da imprensa brasileira, o Dallagnol ainda não se manifestou, tudo isso está acontecendo, mas por trás de toda essa zona brasileira tem algo muito mais grave acontecendo, né? Veio à América do Sul o Rex Tillerson, que vem a ser o secretário de Estado dos Estados Unidos. Esse cara era oriundo da indústria do petróleo, da Exxon, né? Fez um giro pela América do Sul e não passou pelo Brasil, né? Foi Chile, agora estava na Argentina, em vários países. O que ele veio fazer? Veio mandar dois recados. Recado número 1, olha, afastem-se da China, porque a América do Sul não precisa de uma nova potência. Basta uma, Estados Unidos. Outra coisa que ele falou, ele veio pedir aos países da América do Sul que sabotem a Venezuela e que, eventualmente, até se quiserem fazer uma guerra contra a Venezuela, terão apoio dos Estados Unidos. A Guerra do Paraguai foi mais ou menos assim, né? Quando o Brasil, a Argentina e o Uruguai se juntaram contra o Paraguai, tiveram apoio da grande potência da época, que era a Inglaterra, né? Então, basicamente, ele veio aqui para tentar tumultuar, para criar uma guerra em torno dessa questão do petróleo. Fala também em embargo contra o petróleo da Venezuela, né? No Brasil ele nem pisou, porque não precisa, porque o Temer já é tão capacho dos americanos que pega até mal para os americanos saírem ao lado do Temer. Perder tempo, né? Não, perder tempo e queimar o filme. Você não tem que pedir apoio ao empregado. O empregado, lógico, se dispôs a fazer o que você manda. Ele já se dispôs a fazer o que você manda. Mas ele veio pedir apoio aos outros países. E aí eu te pergunto, será que agora vai cair a ficha das pessoas de que por trás desse golpe só existe a questão do petróleo, que trata-se do roubo do petróleo primeiro do Brasil e agora tem que terminar o trabalho fechando o cerco também na Venezuela? Léo, eu tenho muito medo que mesmo com a percepção do que está acontecendo, agora seja tarde demais para reverter o acontecido. Porque o que aconteceu no Brasil, na Venezuela, na América inteira, foi uma guerra. Só que o ser humano está tão preparado... Com armas não convencionais, né? O ser humano está tão preparado para a guerra ser apenas aquela coisa de usar arma, dar tiro. Gente, numa guerra oficial declarada, o outro país chega, domina, mete tiro, depois colocam um governo amigo para governar, para fazer o que eles mandam. O Brasil não teve tiro, não teve nada disso, mas colocaram o Temer para fazer o que eles mandam. Ou seja, pulou a parte do tiro porque teve o pessoal protestando na Paulista, o exército americano foi o próprio classe média brasileira, mas o resultado foi o mesmo, que foi colocar no poder um governo disposto a obedecer absolutamente tudo. Inclusive, se você prestar atenção no que acontece com todas as guerras, o Brasil inclusive pagou as contas de guerra, porque o Brasil tá dando 50 bilhões num dia, 10 bilhões. 10 bilhões no outro. Gente, o Brasil sofreu uma guerra, ainda que sem armas, pagou as dívidas de guerra, além de pagar as dívidas de guerra, tá fazendo o que acontece após qualquer guerra, que é obedecer o país vencedor. Então já não tem mais discussão. É muito difícil... Você sabe, aliás, o que garantiu a ascensão do nazismo na Alemanha? Quando a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial, né, você tem o tratado pós-Primeira Guerra e a penalidade imposta contra os alemães é extremamente pesada. Quando houve aquele encontro, né, o Keynes, que participou, ele se recusou a assinar, ele abandona, né? E ele fala que isso geraria uma catástrofe de consequências inimagináveis. Então ele tem a dignidade de não impor uma pena tão severa aos derrotados. Impagável. Impagável. O Keynes é derrotado, o que acontece? A Alemanha vive a hiperinflação, porque todos os recursos da Alemanha são esgotados, né, pelos vencedores. Essa hiperinflação fez brotar o Hitler com as consequências que todos conhecem.